Olá, boa tarde a todos os educadores e a todos vocês que nos acompanham aqui no Inclusão na Prática. Meu nome é Ana Paula Patente, para quem não me conhece, e hoje nós temos uma live muito especial e nós vamos tratar do assunto educação inclusiva. Nós vamos falar da educação inclusiva no Brasil e em Portugal. Nós vamos conhecer um pouco da educação inclusiva fora do Brasil. Vai ser uma discussão com a Mariana Finta Elias. Eu já estou chamando ela para entrar com a gente. E a gente vai ter um momento muito bacana. Boa tarde, professora. Ei, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Como estão as coisas aí em Portugal? Começando a melhorar, quem sabe? A gente começou essa semana o processo de desconfinamento, né? A primeira fase. Daí tudo ainda é novidade, né? Saber se a gente vai conseguir se manter assim e partir para as próximas etapas, ou se a gente vai ter que fazer como alguns outros países aqui da Europa que tiveram que retroceder um pouquinho. Então, por enquanto, a gente está assim, torcendo para todo mundo usar assim, os espaços públicos da forma correta, com máscaras, né? Sem muito agrupamento de pessoas e para a gente conseguir continuar livres na rua. Aqui, né? Não sei se você tem acompanhado, mas a gente está bem complicado, né? Pois é. A gente está sofrendo assim, muitas divergências de opiniões e isso eu acho que tem contribuído para piorar a situação, né, do confinamento. Mas a gente também torce para que tudo se estabeleça o mais rápido possível e volte mais próximo da normalidade, né? Olha, mas esse assunto... Primeiro, agradecer de estar aqui, de ter recebido esse convite. Acho que é bacana a gente tentar trazer outras ideias e ver que nem tudo que é de fora é perfeito, como a gente às vezes acha, né? Do tipo, é lá fora, é na Europa, então deve ser tudo mil maravilhas. E, na verdade, não é assim. Essa ideia de perfeição só existe dentro da nossa cabeça, não existe no mundo real. Felizmente ou infelizmente, que eu acho que essa imperfeição é o que puxa a gente para tentar sempre fazer coisas diferentes e coisas novas. Mas essa realidade que você trouxe aí do Brasil tem tudo a ver também com a questão da educação, né? Um país como Portugal, que é do tamanho mais ou menos de Pernambuco, né? Com uma população um pouquinho maior que a do Rio de Janeiro, que é a minha cidade aí natal, é muito mais fácil da gente tentar organizar as coisas, criar políticas, do que um país do tamanho do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem aqui essa diferença que faz toda a diferença na hora que a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em educação, quando pensa nessas situações, por exemplo, como a gente está vivendo agora. Tudo fica mais complicado quando tem mais gente, né? É verdade. Então, né, vamos caminhar. Eu acho que a minha proposta aqui no canal é justamente isso, assim, enquanto a gente espera, vamos aprender, vamos conhecer um pouco mais, vamos nos preparar para o retorno, né? E eu acho que eu te comentei, né, que eu te conheci no curso do CBI que eu tô fazendo, né, de educação inclusiva, e eu fiquei apaixonada com as suas aulas. Que bom. E eu falei, gente, eu tenho que trazer ela para falar pra gente. E eu, assim, como você tá fora, eu sei que você vai trazer essa contribuição muito boa pra gente discutir essas questões exatamente do que você falou, da gente perceber que nem tudo é ruim, as coisas não estão, né, tão ruins quanto a gente pensa. Não tem aquela conversa de que é tudo muito lindo no papel, mas na prática não funciona. Então, assim, para a gente trazer essa discussão, né, para os educadores, a gente tem muitos educadores aqui na página. Então, assim, gente, para quem está chegando agora, eu já vou pedir ela para se apresentar, mas a gente vai falar com a Mariana. Ela é professora do CBI, e aí ela vai contar mais coisas sobre ela. E ela está lá em Portugal, então ela vai contar pra gente como a educação especial está acontecendo lá, né? Você já morou aqui no Brasil, então ela também vai ter essa contribuição para fazer. A gente vai fazer essa comparação. Sim. Então acho que a gente vai ter uma live muito produtiva, muito esclarecedora pra gente que está aqui, né?
Então, por favor, Mariana, se apresenta pra gente. Bem, sou Mariana Fenteli. Se não falar os dois sobrenomes, meus pais brigam comigo, porque é ciúme. Então, eu sou Mariana Fentelias, sou pedagoga de formação, depois fiz a psicopedagogia, daí comecei a trabalhar com crianças com autismo e aí comecei a ir mais para essa área da análise do comportamento, modelo Denver, PRT, mas sempre assim, com o pé na parte da terapia e da sala de aula, que não dá para a gente abandonar. Quem é uma vez professora não sai da sala de aula nunca mais na vida, nem que queira, ela volta para a sala de aula. E aí vim para Portugal para fazer o mestrado em educação especial. Fui um pouco atrapalhada por essa pandemia, como todo mundo, é claro, né? Com esses atrasos, o mundo meio que parou. Mas, enfim, desde que eu vim para cá, eu tento conhecer escolas, não só aqui em Portugal, como tive a oportunidade de ir para Reggio Emília, na Itália. Fui visitar também as escolas na Finlândia, que é outro lugar que eu imaginava também uma perfeição na minha cabeça, e não é por aí, não é esse o caminho, mas enfim, a gente até pode discutir um pouquinho o que eles fazem, por que a gente olha tanto para a Finlândia, assim, meu Deus, é o supra-sumo, é a cereja do bolo. Então, eu venho tentando, mesmo estando aqui para o mestrado, e agregando, né, novos espaços, outras vivências, para se eu voltar ou não, eu voltar com uma bagagem aí maior, né? Aproveitar que aqui as coisas são mais pertinho, né? Como no Brasil, quando a gente vai lá, vai viajar, são 4 horas de viagem mínima. Aqui com 4 horas você conhece tanta coisa. Enfim, é um Que pouco legal. isso. Uhum. Eu acho muito legal você falar disso pra gente. Eu quero sim ouvir, eu acredito que o pessoal também quer ouvir sobre a história não só de Portugal, mas da Finlândia mesmo, porque eu mesma tenho esse sonho de conhecer, porque a gente vê falar tanta coisa boa, né? E a gente pensa assim, vamos buscar alguma coisa melhor do que tem aqui. Então, eu acho que seria muito esclarecedor para a gente entender, né? Como que a educação especial está acontecendo aí em Portugal e o que você vê de coisas boas que estão acontecendo, mas conta também o que não está dando certo. Tá bem, vamos lá. Aqui, assim, eu cheguei num momento muito bom, e eu vou dizer porque a legislação aqui em relação à educação inclusiva mudou em 2018. Então, é super recente. Na verdade, a gente está começando a ver agora os resultados de uma nova legislação, né? Porque a gente está aqui em meados de 2019 e imagina, o ano letivo aqui começa em setembro e vai até junho, né? Tá diferente. Sim, é bem diferente. E aí, essa legislação foi lançada em 6 de julho, ou seja, finalização do ano letivo, já para ser implementada em setembro. Então, você imagina a loucura que os professores tiveram que passar para conseguir já começar um novo ano letivo com uma nova legislação. E qual é o grande diferencial? E é uma parte que eu acho que se destaca, pelo menos na parte do papel, né? Mas a gente começa assim, a gente começa no papel e depois vai tentando mudar. Quer dizer, tem que começar ao mesmo tempo, mas enfim. E aí essa nova legislação, ao invés de ser uma legislação para a educação especial, que atende um grupo de pessoas especiais, ela traz justamente esse diferencial. É uma legislação para todas as crianças e adolescentes, né, jovens que estão na escola, que possam algum dia precisar de alguma adaptação ou acomodação. Legal. Então, não é uma legislação focada para um grupo de pessoas. É uma legislação focada em resolver possíveis problemas que qualquer criança em idade escolar pode enfrentar. Eu vou falar muito criança porque é mania de falar criança, mas né, criança, adolescente e ali quase jovem quando sai adolescente, né, quando sai da escola. Então, a ideia dessa nova legislação é justamente tirar esse caráter de um nicho especial que tem medidas especiais. E sim, eles acreditam o seguinte: a criança passa esses anos todos na escola, em algum momento ela pode ter dificuldade. E aí essas dificuldades, né, para a gente tentar responder essas dificuldades, a gente vai ter 3 níveis, que aí a abordagem multinível também é uma novidade dessa legislação, que é a criança pode precisar de acomodações ali muito simples do dia a dia, que vão até não só ajudá-la, mas como ajudar também outras crianças, pequenas mudanças na sala de aula. Se essas respostas não forem suficientes, a gente passa para o nível 2,
E aí a gente já faz mais mudanças de adaptação, talvez, no currículo, pensar em outras formas dessa criança aprender na escola e tal. E um último nível, que aí já são acomodações mesmo, mudança no currículo, mudança na avaliação, e né, mudanças mais significativas para essa criança. Assim está essa legislação hoje, que é bem diferente Legal. do que a gente tem no Brasil, que é uma legislação específica para um grupo específico. Por exemplo, no Brasil a gente ainda usa necessidades educativas especiais, aqui a gente não usa mais. São crianças Não usa que esse podem termo? apresentar... Não, caiu por terra. Desde Olha. 2018 não se usa mais. Justamente com essa ideia de que todos podem, todo mundo, né? A gente às vezes está na escola, a criança passa por alguma questão familiar, por exemplo, e ela pode vir a ter problemas na escola. A criança sofre um acidente, ela pode vir a, né, que afeta ali a vida ou o dia a dia dela, fica um tempo sem ir para a escola, ou mesmo afeta a parte biológica e ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Ela vai precisar dessas medidas. Então, são medidas que vêm para resolver algum problema que a criança possa vir a ter. E não como a gente tem no Brasil, que que são essas crianças que apresentam, né, as necessidades educativas especiais, que a gente fala tanto o grupo-alvo, o público-alvo da educação especial. Aqui não tem mais. Aqui são pessoas que apresentam algum problema. Então, a criança apresentou esse problema, ela vai ter as medidas. Ah, interessante. Eu usava esse termo aqui pensando assim, necessidade educativa especial, pensando em qualquer um que tivesse essa necessidade. Mas então, isso que você fala tá mais avançado, né? No papel. Ah, tá. O que acontece? É porque é novo também, né? Sim, sim, é uma novidade. Agora, a gente sabe, né? Que eu falei no início. Às vezes a gente precisa mudar no papel e mudando esse discurso para tentar transformar essa prática. Tem alguns lugares que a gente começa ao contrário, muda as ações e vai empurrando ali para ver se a gente tem alguma coisa na prática. E aí, por enquanto, isso está tudo no papel, mas a gente sabe que na prática muitas coisas continuam a ser como era antes, né? Como aqui a gente tem a maior parte da população. Eu não vou dar o número certo porque eu também não sei o dado, tá? Mas grande parte da população portuguesa estuda na escola pública. E aí essa escola pública tem, por exemplo, aí antes dessa legislação, as unidades de ensino estruturado, que eram unidades específicas para crianças ou com transtorno do espectro do autismo já um grau mais severo, uma deficiência intelectual, crianças que tinham muitas necessidades. Ou seja, era aquele ensino especial. Hoje em dia, essas unidades continuam a existir, mas é para ajudar, dar apoio complementar, como se fossem as nossas salas. Vou comparar assim, não é uma ótima comparação, mas com as nossas salas de recursos. Ou seja, como ajudar essa criança a estar na escola regular. Mas então não é semelhante à sala de recurso? Vai ser um espaço que a criança pode ir ou não, como forma complementar à escola, assim como é a sala de recurso, ou esses profissionais vão ajudar os professores da escola regular. Uma parte boa que tem aqui, que eu acho que falta no Brasil, todas as escolas têm um professor de educação especial. Esse professor, assim, eu tenho vivência da rede municipal do Rio. A gente tem as equipes multidisciplinares que vão até a escola. Agora, nós somos muitos, essas equipes não dão conta. Aqui também, mas como tem a figura do professor de educação especial dentro da escola, ele pode fazer a ponte com essa equipe, né? Para ver o que a criança precisa, se precisa de alguma terapia ou se não. É o que eu sempre falo, não dá para a gente pegar e falar que o Brasil não está avançado, porque às vezes no mesmo bairro você tem uma escola que dá mais atendimento do que uma outra. Escola pública, uma da escola pública do mesmo município, mas você vai ver uma disparidade muito grande entre uma escola e outra. E aqui também não é diferente, né? Eu já trabalhei, agora eu trabalho numa escola que é num bairro que as famílias têm mais condições. E a escola, por sua vez, também tem. Mas já trabalhei aqui em bairros mais simples, com famílias desfavorecidas, e as escolas se comparariam a qualquer escola ruim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não tem estrutura, que não tem atendimento, que é mais difícil. E é curioso ver isso, né? Porque eu achei assim, não, vai ser tudo... Todas vão ser boas, né? Se todos os alunos estudam na escola pública, todas as escolas públicas vão ter a mesma qualidade. E eu entro em uma e é tudo quebrado, e eu entro na outra e parece uma escola particular. Olha só. Porque atendem públicos diferentes. Eu espero que se tiver algum português me assistindo aqui,
Não fique chateado, mas é uma realidade. E assim, eu só vou falar aqui de coisas que eu realmente vi, né? Então, apesar da gente ter essa legislação, eu acho que trouxe um diferencial muito bacana, que é esse diferencial da equidade, né? E é de olhar para todas as crianças como sendo tanto capazes de atingir todas as suas potencialidades, como também crianças que possam apresentar dificuldades. E todas elas podem precisar de ajuda e essa legislação pode ajudar. Diferente no Brasil, que a gente tem esse público-alvo. E a gente sabe que por mais que as legislações mais recentes no Brasil tragam essa ideia de que é necessário fazer uma avaliação pedagógica dessa criança e se perceber que ela tem alguma dificuldade, tomar as medidas certas, a gente sabe que no final pedem o laudo. Apesar de não estar na legislação que é obrigatório o laudo para tomar a iniciativa. Não que você não vá depois pedir ou encaminhar essa família, esses pais, para buscar um diagnóstico. Enquanto isso, a escola já tem que começar a fazer alguma coisa mesmo, mas a escola não começa. Se a criança precisar de algum apoio, de alguma terapia, alguma coisa, ela vai ter que mostrar um papel. O que é, na minha opinião, é absurdo, não porque eu seja contrária a diagnóstico. Pelo contrário, a gente precisa, porque ele vai ajudar, né, a tomar medidas mais assertivas para um caso ou para outro. Agora, o que eu não posso fazer é ver que a criança não está aprendendo, ver que aquilo não está dando certo para ela e simplesmente falar, desculpa, olha, eu vou esperar o seu diagnóstico e aí você começa a aprender alguma coisa. Não, isso está errado, né? A escola pode sim identificar as dificuldades e já ir tentar fazer as mudanças. E elas vão ficar muito mais refinadas depois sim que tiver o diagnóstico e a gente ter as orientações de terapeutas, né, de outros profissionais, de outras áreas que vão ajudar essa criança a evoluir, a alcançar suas potencialidades. Desculpa, falo muito. Não, mas é isso mesmo. A gente quer conhecer, quer saber. E assim, isso é uma coisa que eu também sempre questiono, sabe? Nas escolas, eu trabalho com as escolas da rede estadual aqui de Minas. E eu vejo muito isso, eu falo isso para os professores, para os coordenadores, às vezes eles falam assim, mas não tem diagnóstico, o que eu vou fazer? A gente tem que entender o seguinte, o papel da escola é suprir uma necessidade educacional, uma questão pedagógica. E o laudo, às vezes a família fica anos esperando um atendimento, esperando o diagnóstico, esperando o médico especialista para atender. E aí eu falo, vai esperar até quando? Esse aluno vai passar um ano inteiro esperando o diagnóstico e vocês não vão providenciar uma intervenção pedagógica adequada para esse aluno? Então, eu acho que isso, de já estar, né, registrado no papel, de começar a ser uma coisa que vai ser cobrada, eu acho que seria muito legal se isso acontecesse aqui no Brasil também. Porque, na verdade, é isso. O papel da escola é esse, né? É trazer a escolarização. Não depende da deficiência. Eu falo assim, a deficiência é o ponto de partida. Né? Ela vai te dar um ponto de partida, ela não vai te dar um ponto final. E às vezes a escola espera o diagnóstico para dar o ponto final. Ela não aprendeu porque tinha um diagnóstico e esse diagnóstico parece que não né? limitou. Olha, foi isso. Ele tem transtorno de aprendizagem, olha, ele tem autismo, por isso que ele não aprendia. Agora, né, a escola é um lugar de excelência para aprendizagem, né? O aluno entrou na escola, ele tem que aprender. Agora, o que nós vamos ter que mudar ou reaprender a fazer para que ele aprenda é uma responsabilidade da escola. É muito difícil? Não é fácil. Eu tenho uma professora aqui que é brasileira, mas ela mora aqui, é casada até com quem quiser saber sobre inclusão. E você me falou uma frase agora eu falei, eu vou comentar isso agora no áudio. Você falou assim, não dá para esperar ficar tudo pronto, né, para a gente começar a fazer inclusão. E o marido dela, que é o David Rodrigues, quem nunca ouviu falar, ele fala assim, referência em inclusão, ele inclusive vai muito para o Brasil dar palestras e tudo. Aqui ele é uma referência também. E são os dois, né? O marido e mulher, referências aí na inclusão. E um dos temas da palestra dele é como construir um avião em pleno voo. Que vai ser a mesma coisa da inclusão. A educação continua acontecendo, mas a gente não pode esperar, não. Agora está tudo perfeito, pronto. Vem alunos, né? Agora vocês podem entrar. Exatamente. Assim, porque enquanto isso, essas crianças vão perdendo. Não tem como esperar. Isso é um crime, mas a gente faz. Até hoje, Sim, a gente faz. Exatamente. E assim, eu ouvi uma comparação há um tempo atrás que eu achei perfeito.
falando a respeito, né, do coronavírus, imagina se o médico dissesse, eu não estou preparado para esse vírus, então eu não sei como tratar, então vamos deixar para lá. É a mesma coisa, né? A gente pensar, olha, que é o que a gente ouve muito, eu não estou preparado, eu não fui preparado para isso, mas a gente vai se preparando no processo, enquanto acontece, enquanto vai fazendo. Né? A gente não tem receita pronta para a educação de forma nenhuma. É Para isso mesmo. educação especial, inclusive, é muito menos. Não, foi perfeito o que você falou. Se o médico não escolhe o paciente, o professor também não pode escolher o aluno. Não pode. É O que verdade. ele pode fazer, sim, e tem que fazer, eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu ainda não consigo. Exatamente. Hoje pode ser que eu não dê as respostas ideais para aquele aluno, até porque essa coisa de ideia e perfeição já viu que não existem, né? Mas as respostas mais Uhum. assertivas para aquela criança. Hoje. Mas eu vou fazer de tudo para amanhã eu dar uma resposta melhor, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. O que eu não posso é aceitar que uma criança entre e saia da escola, entra e saia mês, entra e saia ano, e aquela criança termina a escola sem ter aprendido nada. Pelo contrário, ter sido assim, um tempo perdido aquele espaço. Porque nem a parte, porque às vezes eu escuto também, mas pelo menos ele está socializando. Às vezes nem isso a criança faz, porque nem isso conseguem, né, desenvolver ali espaços onde a Proporcionar, criança né? pode fazer amizades. Sim, não é fácil. Mas não é, porque a vida não é fácil. Então, Não é é uma questão de exatamente. parar e tentar pensar. Eu acho que se cada escola tivesse mais momentos, que é o que falta também, de reflexão, usar a sala dos professores não para falar mal dos alunos ou para aterrorizar aqueles professores que entraram, que é o que mais Exatamente. acontece. E você vai pegar a turma B? Nossa, cuidado, a Isso turma B que eu tem o falo. fulano também. E olha, tem Hum, 3 alunos de inclusão. São coisas que a gente não pode mais usar. Esquece, acaba. Usa aquele momento da sala dos professores para realmente discutir os casos dos alunos que estão mais difíceis, trocar com os colegas. Poxa, eu vi que você fez isso, foi tão bacana. Pode me ensinar? Olha, eu fiz um curso esse final de semana, eu vi, achei que vocês fossem gostar. Falta esse espaço de diálogo É e de verdade. reflexão dos professores, porque a gente tem professores maravilhosos, tanto aqui quanto no Brasil, mas que ou são engolidos pelo sistema, né? Enfim, Uhum. pela burocracia, ou pelo pessimismo dos próprios colegas, ou não são É. valorizados. Mas se a gente tivesse esses momentos de troca, de escuta, de partilha, de boas práticas, porque a gente tem vários exemplos no Brasil maravilhosos, É maravilhosos. verdade. E a gente não valoriza isso. Só é mais fácil, né, apontar aquela escola que não conseguiu, aquela escola que não fez, e quase não falamos de outras iniciativas que são muito bacanas. E você falou do pessimista, eu sempre falo assim, gente, não deixe que o pessimista seja a maioria, nem tenha a voz mais alta. Né? Isso acontece aqui, acontece aí também? Sim, com certeza. Acho que é do ser Ou é só um humano. privilégio do Brasil? Não, infelizmente não. Tem em todo lugar. O Leandro Carnal que fala isso. A gente tem que ter pelo menos um pessimista, mas só um no grupo. Porque ele também Não é? alerta de coisas que o otimista está sempre só pensando no positivo, daí não vê aquele problema. Ele vai trazer ali um problema que os otimistas vão ajudar a solucionar. Mas tem que ter esse aqui, para pensar na parte que pode não dar certo. É Ai, mas verdade. eu fiquei, Agora, eu fiquei muito. vamos. Desculpa, pode dizer, pode Não dizer. pode falar. Não, eu falei que eu fiquei muito impressionada porque eu vim com essa expectativa de chegar aqui e talvez achar um cenário maravilhoso. E não é. Uma Aham. outra coisa que eu acho legal, bacana falar aqui, que também outra diferença do Brasil é que as crianças ficam a maior parte do dia na escola, né? A escola pública aqui, na Uhum. sua maioria, é quase que integral. As crianças entram. A escolaridade mesmo começa às 9 e vai até 3 e Aham. meia. Depois eles ainda tem uma outra componente que é chamada atividade extracurricular, que ficam mais 1 hora, pelo menos, na escola. Então, uma criança Uhum. normal, ela vai ficar de 9 até 4 e meia na escola. Fora o CAF, que é componente de apoio familiar, ou seja, é um atendimento que as escolas públicas oferecem para os pais deixarem as crianças mais cedo na escola e buscarem mais tarde. Então, a maior parte Olha, dos alunos portugueses entram na escola às 8 da manhã e saem às 7 da noite. E aí você uau. pensa, como é que faz com uma criança que precisa das terapias? O que acontece no Brasil? A Uhum. criança sai da escola, ela vai para TO, ela vai para fono, ela vai para psiquiatra, ela vai para psicomotricista, ela vai para psicopedagoga. 9 horas da noite o pai está tirando da última terapia. É assim que acontece. É.
gastando uma nota com essas coisas. Aqui funciona da seguinte forma. Tem essas equipes, então, multidisciplinares, né? Tem um professor de educação especial na escola. Alguém vai atentar para que essa criança tenha alguma dificuldade, seja o professor, seja o próprio pai, ou esse professor de educação especial. E aí, essa referenciação, né, que a gente chama, esse documento, vai para essa equipe que vai até a escola, vai fazer ali a avaliação da criança, porque tem uma psicóloga, às vezes tem terapeuta ocupacional, aí depende, né, da freguesia aqui, e vai fazer a avaliação dessa criança, vai perceber o que ela precisa, o que ela tem de demanda. E aqui funciona muito assim, os pais, eles são separados por escalões. Então, pais que recebem mais dinheiro, eles pagam mais coisas porque estão no escalão mais alto. Famílias que recebem menos, né, que têm um salário menor ali por pessoas que moram na mesma residência, eles estão num outro tipo de escalão e por isso vão pagar um mínimo, porque, por exemplo, aqui a escola é pública, mas se paga um material, aqui a escola é pública, mas se paga alimentação, né? Tem essas, não é tudo de graça, igual a gente tem no Brasil. Ah, então é proporcional à renda. É proporcional à renda, isso mesmo. E aí interessante isso, né? Vão ser a mesma coisa. Então, percebeu-se que essa criança precisa, por exemplo, do atendimento da terapeuta ocupacional, ou do atendimento de uma psicomotricidade. Vão tentar perceber ali em que escalão esse pai está. Já existem algumas equipes que têm como se fosse uma espécie de convênio, né, com as prefeituras, que aqui não são prefeituras, que a gente chama junta de freguesia. E aí o pai vai pagar só um mínimo por aquele atendimento. Mas paga. Que interessante. Então não precisa se preocupar com isso fora. O atendimento vai até a escola. Muito legal. Perfeito isso, né? Na própria escola, isso. Existem famílias mais abastadas que aí tiram a criança mais cedo porque querem levar para uma outra terapia. Ou, por exemplo, eu sou terapeuta, o pai quer o meu atendimento. Eu não tenho convênio com a junta de freguesia. Daí ele vai me pagar para eu ir até a escola. Mas eu vou até a escola, porque ele não tem condições de tirar o filho da escola meio-dia, buscar, pegar, levar para terapia, como a gente faz no Brasil. Então, tudo acontece na escola. A criança recebe tudo que ela precisa lá. Seja paga pelos pais, seja paga pelo próprio Estado, né? Vamos assim dizer. Mas o atendimento acontece todo durante a escolaridade, né, dessa criança. Que bacana, que bacana. Isso mesmo, o Fernando está perguntando, Fernando e o pessoal que está chegando, a Mari está em Portugal e ela está contando a experiência da educação lá pra gente. Ô Mari, conta pra gente, isso é uma coisa assim muito bacana, né? Isso é uma coisa boa, uma coisa ideal, né? Eliane tá falando que esse sonho das mães é um sonho mesmo da família, né, como um todo. Agora, me conta, aqui no Brasil a gente tem, né, as referências de atendimento educacional especializado, que é o professor de apoio, que acompanha o aluno durante o turno de escolarização. A gente tem aquele profissional que faz acompanhamento das atividades de vida diária. E a gente tem o atendimento que acontece na sala de recursos, né? Como que acontece isso aí? Então, cada escola vai ter esse professor de educação especial. Então, tem crianças, por exemplo, que vão só ter esse atendimento desse professor, que é uma outra coisa que mudou na legislação. Antes, essas professoras do ensino especial tinham uma sala na escola e ainda tem, né? Como eu disse, essa foi só um ano, não deu para mudar tudo ainda. E aí, esses alunos, assim como acontece no Brasil, que o aluno sai da sala regular e vai para a sala de recursos no contraturno, como é aí no Brasil, o ideal é que seja no contraturno, aí salvo algumas exceções de demandas da própria criança, que ela sai no meio da escolaridade regular. Aqui também acontecia assim, então o aluno saía e ia para essa sala da professora de educação especial para ter ali algum tipo de trabalho mais individualizado, assim como está na sala de recursos. Com essa nova legislação, não é mais essa a função do professor de educação especial. O professor de educação especial é a figura que tem que ajudar o professor da sala de aula regular a tentar fazer adaptações e acomodações, qualquer mudança necessária dentro da sala de aula regular. A ideia não é... E ela faz isso para todas as turmas? Exatamente. Uau! É como se fosse uma coordenadora, né? Isso está acontecendo? Não. Os alunos continuam saindo, indo para as salas, porque eu trabalho numa escola e eu vejo os alunos indo para lá e para cá, para a sala dessa profissional. Mas a ideia dela agora é capacitar esse professor, já que ela
tem ali um conhecimento, é o que se espera, um conhecimento mais avançado em relação à inclusão dessas crianças, é que ela forneça ao professor da classe regular todas as ferramentas e estratégias que ele precise para que aquela criança aprenda dentro da sala de aula regular. Seja mudar a composição da sala, seja preparar materiais também. Aqui a gente tem os CRIs, que são os Centros de Recursos para a Inclusão, que são profissionais especializados em fazer aquele suporte de tecnologia assistiva, por exemplo. Então, existe toda uma coordenação para fora da escola, né? Existem os profissionais que são só daquela escola e existe todo um apoio por fora que vai ajudar esses profissionais. Mariana, isso acontece de forma perfeita? Claro que não também. Não acontece. Agora, isso está começando, né? Quando a gente conversou e falou de convergências e divergências, porque, em uma certa medida, o Brasil também tem essa rede de apoio. Mas aí que eu falo do número da população que precisa desse apoio. E é difícil de chegar. Tem a questão das próprias distâncias, você sair de um lugar para o outro. Eu estou falando de Rio de Janeiro. 1 hora para você chegar, né? Para fazer esse deslocamento. Isso dificulta tanto as equipes que precisam se deslocar de uma escola para outra, quanto a própria família, às vezes, para buscar uma terapia. Aqui é diferente, porque é tudo pertinho, você faz tudo andando. Na verdade, eles falam que meia hora, nossa, meia hora para chegar. Eu falei, gente, vai morar no Rio de Janeiro, meia hora é super rápido, esquece isso que demora. Então, tem essa questão do deslocamento, que é um pouco mais fácil, e da própria quantidade mesmo de pessoas que precisam do atendimento. Se a gente for pensar só na quantidade de alunos incluídos no Rio de Janeiro que precisam dessas equipes. Eu lembro que eu trabalhei numa escola aí no Rio, numa creche, eu tinha uma criança com síndrome de Down na minha sala, até porque minha diretora achava assim, inclusão vai para Mariana. Mariana dá o jeito lá dela. Eu tinha 2 alunos com autismo, mais uma com síndrome de Down, e aqueles que a gente sabia que tinha ali alguma questão, mas enfim, ainda estavam no processo diagnóstico. E aí a pessoa da equipe de educação especial, ela ia à minha escola 1 vez por mês. Se não fosse eu correr atrás também, porque eu já trabalhava com isso, né? Para tentar dar os recursos ali, também a família é super envolvida dessa menina, e a gente foi trocando o que ela conhecia, ela passava para mim, o que eu ia conhecendo, eu passava para ela. Não teria sido feita uma boa inclusão, né? Uma boa inserção dessa criança na escola. E a mesma coisa aqui, quando são bairros, né? Quando são escolas, agrupamentos, né? Que as escolas são divididas por agrupamentos, né? Como se fossem as nossas... eu não sei como é que é em Minas. Eu sei como é que é no Rio, né? O conjunto de escolas que formam as CREs. Eu não sei como é que é. A gente chama de escola polo. Pronto. É tipo isso. E aqui é o agrupamento. Então, tem agrupamentos que possuem mais capacidade financeira até para promover ações, né, que possam ali resolver o problema daquelas escolas. Tem juntas que não. E foi o caso que eu te falei, que eu tive essas... Na verdade, eu tive 3 realidades aqui. 2 de escolas mais carentes, e que aí não tinha, era muito mais... E eram escolas... E eu fiquei muito abismada com isso, que eu falei, gente, as escolas que mais precisavam. E isso não é diferente do Brasil. A gente sabe que escolas que estão inseridas, por exemplo, dentro de comunidades, são muito precárias. E aí a criança que teria na escola o único lugar diferente da realidade da casa dela é só uma continuação. Gritos, às vezes xingamentos, a gente sabe que acontece, infelizmente. Uma escola vandalizada. E o que mais me mata é quando o diretor ou o professor fala assim, a gente conserta e amanhã eles acabam com tudo. É melhor deixar assim. Não, a escola é um lugar de educação. Você educa para que essas crianças não quebrem, não vandalizem. Verdade. E aqui é a mesma coisa. Essas 2 escolas que eu trabalhei, eu me senti numa escola de subúrbio do Rio de Janeiro. Sabe? Olha só. Aquele mesmo atendimento, aquela mesma relação pedagógica com a criança péssima, de gritos e de... Viu, você é assim mesmo, também a sua família, quando tinham que dar uma outra realidade. E nessa escola que eu tô agora, que é uma escola num bairro ótimo, com famílias riquíssimas que teriam condições de colocar o filho em qualquer escola particular, mas aqui é o costume pôr no público, e o atendimento é outro. O respeito à criança é outra, a escuta é outra, a própria escola, a arquitetura é outra. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Isso, né? Acho incrível. E assim, quando você fala do atendimento, pelo menos aqui em Minas, né? Mas eu sei que é uma realidade no Brasil todo. A gente não tem, por exemplo, que é o atendimento complementar, que seria a sala de recurso. A gente não tem isso em todas as escolas. Pois é.
diz que isso é o ideal, mas não existe. E aí a gente até brinca assim, porque eu trabalho na Secretaria de Educação e eu trabalhava com esse encaminhamento que a gente fazia. Quando a gente olhava onde que a escola mais próxima tinha sala de recurso, a gente brincava assim, vamos encaminhar para menos longe. Porque não é perto, a gente sabia que o aluno não ia frequentar, né? A família tem uma série de questões, precisa trabalhar, precisa de fazer outros atendimentos, né? São várias situações e às vezes a própria escola já não é uma escola de fácil, né, ir e vir para a família, quanto mais ir para o contraturno em outra localidade, né? Talvez tenha que pegar um transporte. Então, isso realmente essas distâncias, né, que você falou que aí são menores, aqui é muito É muito grande grande, sim. e a gente não consegue atender com dentro do ideal, do que seria ideal, né, fazer, porque realmente quando, pelo menos eu quando vejo, né, eu tô na inclusão desde 2007, 2008 mais ou menos. Então assim, eu já vi muita coisa boa acontecendo, muita mudança. Quando as pessoas falam assim, ah, não tô vendo nada de bom, a inclusão não acontece de verdade, é só no papel. Eu não vejo isso, porque eu já acompanho desde que era só um projeto, né? Era uma intenção. E agora isso de fato acontece, a gente vê quanta mudança. Porém, tem Sim. muito para mudar, muito para fazer, muita Que bom. vontade política, muita barreira para ser rompida, né? Muita barreira atitudinal. Eu falo que a pior barreira da É, educação especial é atitudinal. Porque aí a gente vê isso que não você precisa nem falou. falar especial, é para a educação. Assim, para a educação, a gente vê muitas pessoas que continuam olhando o aluno com um olhar muito limitador. Quando ele tem alguma deficiência, então esquece. Tem muitos O professores rótulo é imediato, né? que ainda Infelizmente. acreditam que ali não é um espaço. Agora eu fico pensando, se a escola é um lugar para educar, né, para promover essas aprendizagens, toda criança, mesmo aquelas com deficiência intelectual ou outros transtornos que realmente atrapalham a vida, tem ali consequências muito pesadas no dia a dia dessa criança, elas têm uma capacidade de aprender. Se a escola é um espaço para isso, todas as crianças tinham que estar nesse espaço. Aí a É gente verdade. quebrar paradigmas mesmo. E enquanto a gente achar, é muito mais fácil eu entrar numa sala com ar-condicionado, tudo lindo, tudo limpo, alunos quietos e calados que só me ouvem e depois falam obrigada, professora. Isso é muito mais fácil. Mas isso não É, existe, né? Isso não não existe. E, existe. aliás, falar que antes as crianças obedeciam, não obedeciam, elas tinham medo. E aquelas que Aham. eram mais corajosas não obedeciam, mostravam Enfrentar. ali o seu poder e eram postas para fora de sala, ou para ajoelhar no Verdade. milho, ou para qualquer outra coisa. Mas elas sempre existiram. Falar que as crianças antigamente eram mais assim, o assado, é mentira. Sempre foram crianças, sempre deram trabalho, sempre existiu dificuldade de aprendizagem, sempre existiu esses transtornos que agora a gente tem, graças a Deus, né, mais conhecimento, graças à ciência e tudo mais. Mas eles sempre Uhum. existiram. A diferença é que a gente não conseguia dar nome. Chamava de burro, chamava de preguiçoso, né? E agora a gente já consegue. E é isso que eu fico mais impressionado. Agora que a gente já consegue nomear, caracterizar, pensar em alguns casos até em medicação, em terapia, em tratamentos, a gente tem muito mais estratégia em mãos e mesmo assim não dá conta de fazer. Triste. É verdade. Agora, eu fico Acho triste. pensando assim, isso que você contou aí de como acontece aí, eu fico pensando que também é um desafio para um único professor, né, atender uma escola toda, né, e pensar em todos os alunos que estão ali com as suas, né, dificuldades de aprendizagem e ter o professor regente como esse apoio, que é o que deveria acontecer, né, porque eu sempre falo assim, o professor regente sempre acha que tudo é com o professor de apoio, porque ele que formou na educação especial. E aí eu falo assim, mas quem se especializou no conteúdo? Né? Perfeito. Aí a ficha cai. Mas mesmo assim, ele ainda abre mão disso, ele acha que é o professor que tem que avaliar. E aí eu fico pensando como que seria essa realidade que você está contando aí, de ter um professor como se fosse um coordenador da educação especial, fazendo toda essa mediação. Eu imagino que vai ser um desafio muito grande, né? Não, e aqui também né? Esse agrupamento de escolas, essa escola que eu estou hoje tem quase 400 alunos, né? Mas aí esse professor não vai atuar sozinho, porque ele tem essa equipe por trás também, que vai ajudá-lo
nessas necessidades. E também nessa realidade a gente não tem, não são 300 crianças que vão precisar desse tipo de apoio. E quando ela também precisa de mais profissional, existe aí como fazer esse pedido. Mas aí varia muito, tem as questões políticas também por trás, né, envolvidas nisso. Mas o que eu acredito é o seguinte, eu acho que tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, a gente tem políticas educacionais, sejam específicas para a inclusão, até políticas educacionais muito boas, muito bem escritas. O que falta é a gente conseguir tirar desse papel e colocar na prática. Que aí essa questão dessa barreira atitudinal que você falou é a formação de professores que eu acho que deveria, sim, ser melhor, né? Ser mais rigorosa nesse sentido. Tem uma autora aqui, aí, para quem quiser ler mais sobre formação de professores para a inclusão, que é a Tereza Leite, maravilhosa, tive a oportunidade de conhecê-la. Eu falei, ai, que bom conhecer. É bom, né? Quando a gente pega um livro de alguém e depois conhece a pessoa, a gente fica assim. E ela fala assim, o professor, ele aprende a ensinar, né? Ele aprende a ensinar, ele aprende metodologias, aprende técnicas, estratégias. Ele aprende tudo isso. O professor que realmente aprende isso, ele vai ser capaz de ensinar para qualquer aluno. Porque ele aprendeu a ensinar, né? Mas não é isso que acontece, porque eu acho que as faculdades passam muito tempo ensinando como se o professor fosse encontrar um cenário perfeito. E, na verdade, não é. Verdade. Não é perfeito, né? Então, se as formações... A gente não vai dar conta de uma formação, é claro, aprender sobre todos os transtornos. Então, o que a gente tem que aprender é sobre várias formas de ensinar e aprender. Isso. Se o professor saísse assim, olha, existem todos esses métodos de alfabetização, existem todas essas metodologias assim, existe essa metodologia, essa outra, o aluno que... E assim eu sou terapeuta, né? Eu sou psicopedagoga. O paciente que aparece, eu tenho que lançar a mão, às vezes, de diferentes formas e técnicas ali de atendimento para tentar responder às necessidades daquela criança que está na minha frente. Que às vezes é uma criança que tem alguma síndrome, algum transtorno que eu não estou acostumada a atender. Mas aí não é por isso que eu vou falar, olha, não atendo, só se realmente eu não estiver conseguindo, eu vou pedir ajuda e peço sempre ajuda. Mas por que o professor não tem essa mesma atitude? Pede ajuda. Agora, só não pode fazer duas coisas. Culpar o aluno por não aprender. E a segunda coisa que ele não pode fazer é não fazer nada. Exatamente. Isso não pode acontecer. Não fazer nada não é solução. Igual agora para a questão da pandemia. A gente aqui vai voltar com... A gente está no final do ano letivo, né? O ano letivo acabaria agora meados de junho, mais ou menos. E como os alunos do ensino médio, que é em secundário, vão fazer as provas para entrar na faculdade, eles vão permitir a volta presencial desses alunos. A gente não sabe como é que vai ser ainda, vai ser uma loucura, as medidas são assim... tá mesmo bem difícil de pensar sobre isso, mas vai voltar no dia 18 de maio e a gente vai ver como é que vai acontecer. Mas assim, aí eu tenho lido muitas críticas e eu penso assim, não existe ideal, não vai existir momento ideal para voltar enquanto a gente não tiver vacina, por exemplo. Agora, não fazer nada por esses alunos também não é uma opção. É verdade. E é uma coisa nova para o mundo todo, né? Não é uma coisa assim, já tem um manual de como fazer. Então, assim, vão precisar haver experimentos mesmo, né? Esse retorno gradativo, né? Mesmo que seja um grupo pequeno, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu concordo com isso. Não fazer nada que né, o erro. Agora, eu sei, a gente já está quase caminhando para o finalzinho. Passa muito rápido. Mas eu ainda quero conhecer um pouco da Finlândia. Conta da Finlândia pra gente. Pronto. Vou resumir, mas assim, também foi outra surpresa, eu digo até positiva. Assim, eu não fui na escola principal, que é até aqui mais sai nas revistas e artigos científicos, que é aquela escola que não tem sala de aula e tal. Eu não consegui ir nessa. Vocês podem imaginar que o acesso é mais complicado. Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma representante da educação do consulado finlandês aqui. Daí fui numa palestra dela. Aí brasileiro, né? Fala com todo mundo, logo faz amizades, logo contei minha história e falei, eu preciso conhecer escolas na Finlândia. Ela foi super querida, me colocou em contato com duas diretoras, né, de uma escola tanto de ensino médio quanto do ensino básico com creche na Finlândia. Legal. As diretoras, uns amores, juro, trocaram vários e-mails comigo, compraram, eu comprei a passagem, óbvio, o hotel, tudo, mas elas compraram os bilhetes para eu me deslocar, né, de uma cidade que eu estava para outra.
que era a escola que Aham. elas trabalhavam, me esperaram na estação, me levaram de carro, assim, só para Que ter essa parte. bacana. Nunca me viram na Bem vida, mas foram receptivos, super. né? Sim, programaram um dia inteiro para mim na escola. Eu pude assistir às aulas, comi junto com os alunos. Ela me deixou conversar com os alunos. Todos os professores já sabiam que eu ia e que tinham, alguns até brincaram. Olha, a minha diretora disse que o que você perguntar eu tenho que responder. Mas também ficavam curiosos para saber como é que era no Brasil, fazendo esses comparativos. Aham. E aí, o que me impressionou? Lá existem classes especiais dentro da escola regular. Olha. E eu fiquei, não acredito, na Finlândia, não pode ser. É E aí eu é pensei, uma surpresa mesmo. foi uma surpresa. Mas aí, qual é o lema da Finlândia, né? São algumas bases, na verdade. Primeiro, ninguém pode ser deixado para trás, que esse também é tema principal das legislações da Unesco em relação à inclusão. Ninguém pode ser deixado para trás, ok. E a segunda coisa que eles pensam é que os alunos têm que estar bem e felizes. Não existe boa educação se o aluno não estiver bem onde ele está e também feliz. Então, o que eles acreditam nessas crianças que têm mais dificuldade, seja com autismo, seja com algum outro déficit, alguma coisa? Se essa criança não consegue desenvolver as aprendizagens dentro da sala de aula regular, ela vai ter esse apoio na classe especial, com professores especializados, com auxiliares especializados. E essa criança é avaliada o tempo todo. Por quê? Quando ela já mostra, né, que consegue, por exemplo, ter uma aula de matemática com os outros amigos, ela vai ter aula com os outros amigos. Então, não é assim, ela entrou na classe especial esse ano, ela vai ficar até o final do ano. Não. Tem crianças ali que só ficam para Legal. algumas aulas específicas, tem crianças que ficam mais tempo, tem crianças que só vão, ficam metade do tempo, metade aqui, metade lá, né? Então, Então, a classe especial é como se fosse um atendimento complementar? não. É mesmo uma Não? classe. Acontece ao mesmo tempo. Ah, olha Porque só. tem o seguinte, eu vou olhar para você, vou perceber o que você precisa e eu vou fazer o que você precisa para aprender. Todo mundo tem que aprender, né? Então, se você consegue aprender português, assim como todos os seus amigos, na sala regular, você vai ficar na sala regular. Se você tem dificuldade para aprender matemática com seus amigos por conta do barulho, dos sons, da agitação da própria turma, ou pelo próprio conteúdo que você ainda não conseguiu alcançar, você vai para essa classe especial. Então, o tempo todo, o aluno é olhado na sua singularidade, nas suas Uau. potencialidades e também nas suas dificuldades. Aí, para mim, justificou a existência desse espaço. Isso, é verdade. Diferente Aí de eu consigo você é ver. um aluno especial que está na escola especial, na classe especial, e você vai ficar aqui, né? Eu não vejo uma capacidade de uma mudança mesmo para você conseguir estar lá na classe regular. Você começou aqui, você fica aqui. Né? Uhum. Quando na verdade não é isso. Tem crianças que se tiverem esse apoio individualizado durante um tempo, depois eles conseguem dar conta e aí passa Exato. para regular. Que eu também acho bacana do que às vezes a gente jogar esse aluno na classe regular e ele até regredir. Porque não teve ali esses atendimentos. Eu acho que para a escola ser um espaço mesmo inclusivo e que consiga desenvolver as potencialidades de todos os alunos, a gente tem que quebrar todos esses paradigmas que a gente tem na escola de ainda achar que o professor é o centro, que o aluno é só um ser passivo, porque a gente ainda tem isso. Infelizmente, a gente ainda tem isso. Quando eu perceber que cada aluno pode desenvolver suas próprias potencialidades a partir de uma pedagogia de trabalho por projetos, por exemplo, onde eu identifico o que cada um já consegue fazer e aí dentro do grupo eles vão se desenvolvendo. Enfim, isso já mudaria muita coisa. A gente ainda tem um Com caminho longo. certeza. Agora, assim, ouvindo como você relatou, o que me passa pela cabeça é a mesma coisa que o pessoal do Efeito Inclusão está perguntando. Sair de sala de aula não seria excluir o estudante? Porque eu penso assim, se ele está sendo privado dessa convivência com os alunos naquele momento onde todos estão juntos, eu não sei se... Porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Você não vai poder explanar tudo para a gente, mas essa exclusão, isso não contribui para uma exclusão dentro da própria sala, dentro da própria escola? Sim e não. Sim, porque ele não está com o resto da turma, e não, porque também deixá-lo dentro de uma sala de aula sem aprender é uma forma de exclusão.
Então, enquanto a gente não tiver um espaço que seja um espaço de excelência para a aprendizagem de todos os alunos, eu acho que o ideal mesmo, então, seria pegar esses professores especializados e colocar dentro da sala de aula. Essa é a minha opinião. Isso é possível? Não sei. Não sei. Mas, assim, eu vi ali uma justificativa que pode ajudar, sim, aqueles alunos. Não é o ideal. E nem eles acham que é o ideal. Eles falam que estão lutando para tentar ao máximo deixar todos os alunos juntos todo o tempo, que eles possam só auxiliar os que precisam e quando precisam. Mas ainda não é uma realidade. Meu celular ficou... Na verdade, assim, a gente vai caminhando para encerrar, mas o que para mim fica bem claro é que todo mundo está tentando fazer algo que seja o ideal, que funcione e que atenda, né, ao aluno da melhor forma possível, mesmo que ainda esteja no papel, mesmo que ainda seja difícil implantar, mas o que eu consigo perceber com o que você conta de Portugal, da Finlândia, com o que a gente vê aqui no Brasil, é de fato uma tentativa, né, de fazer. Agora, quem tá certo, a gente não eu acho que é difícil da gente fechar assim, não. Brasil tá certo, Portugal tá mais que certo, ou Finlândia. Eu acho que essa tentativa dessa busca do ideal, eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? Exatamente. Não existe uma fórmula ideal, mas para que todos os alunos estejam juntos no mesmo espaço, a gente tem que pensar numa nova forma de educar. Essa formatação de escola e de ensino-aprendizagem que a gente tem na grande maioria das escolas, não é só no Brasil, não é só aqui, é no mundo, é essa figura. O professor detém o saber, passa para o aluno, tem ali uma pincelada, eu falo que uma maquiagem de construtivismo, sócio-interacionismo, qualquer outra coisa, mas puro e duro é o ensino tradicional. No final, cobram o ensino tradicional dessa criança e realmente nessa sala vai ser difícil a gente ter uma inclusão. Porque se eu tenho sempre a mesma expectativa em relação ao aluno e ao professor, eu não tenho mudança de ambiente. Agora, se eu mudo a minha forma de ensinar, eu também vou mudar a forma de aprender e aí é mais fácil de eu alcançar as diferentes modalidades de aprendizagem de cada um, as diferentes potencialidades de cada um na sala, mas a gente precisa mudar a educação. Quem sabe com essa pandemia a gente não volta aí mais balançado com as estruturas. Isso que eu ia falar. E muda. Eu também acredito nisso. Eu acredito que ninguém vai voltar a ser o mesmo quando as coisas, né, voltaram ao funcionamento. E a minha esperança é que a escola deixe de ser o que ela sempre foi, né? Que essa mudança traga coisas boas e uma delas seja essa, né? Um novo olhar para o fazer educação. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Já ficou mais do que provado que, eu falei isso já em outras lives, as escolas que sempre desenvolveram autonomia, participação ativa nos alunos, por exemplo, né? Eu falei duas das competências que a gente tem nessas escolas ditas construtivistas ou fora da caixinha, aquela escola ali que é diferente, né? Essas escolas agora têm alunos que têm autonomia e conseguem abrir um computador, em participar de uma aula. Agora, aquele aluno que está acostumado a só receber coisas do professor, é um aluno que está tendo mais dificuldade nesse momento, porque ele não foi desenvolvido nessas capacidades, né? E aí, essa escola que estimula que o aluno faça, que o aluno pense, que o aluno resolva problemas, essa escola hoje consegue manter um diálogo muito mais dinâmico e com muito mais aprendizado do que uma escola tradicional, que, aliás, está funcionando da mesma forma. Começa às 8 da manhã a aula, termina 2 da tarde ou meio-dia, com aula, e cadê a construção de aprendizagem significativa? Não tem. E aí fica mais uma vez essa criança que tem mais dificuldade, fica para trás. É verdade. Mário, eu quero te agradecer muito. Eu vou só ler aqui alguns comentários para a gente encerrar. A Eliane está falando assim, que o aluno seja o privilegiado. A Alessandra Machado, que vai estar aqui com a gente também essa semana, ela está concluindo assim, tendo uma boa condução e valorizando as potencialidades é essencial. Então, a gente já sabe o que fazer, né? A gente já tem esse caminho, a gente precisa só, né, que as coisas de fato aconteçam na prática. E eu acho que foi muito bom conhecer
outras realidades e a gente saber que estamos no caminho, né? A gente só precisa fazer esse caminho acontecer. Então, eu quero te agradecer muito por contar, por compartilhar essa experiência com a gente. Eu também gosto de falar muito, então eu acho que 1 hora é muito pouco. A gente podia ficar mais tempo, né, falando, contando mais coisas, mas eu acho que deu para as pessoas conhecerem um pouco mais, até ativar essa curiosidade, começar a pesquisar mais, né, sobre as escolas. Então, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por aceitar. Eu sei que aí em Portugal já é quase já é 9? Já é 10. Vai dar 10 horas, né? 10 horas. Então, agradecer, né, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Aqui, é sempre obrigada a todo mundo que nos acompanhou. E pode deixar o seu abraço. Conhecimento é para ser compartilhado. Se tiver só na nossa cabeça, não serve para nada. Então, que bom, que bom. Obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas que assistiram e participaram aqui bastante. Eu comecei a falar, eu não li mais nada. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes e trocar, assim, trocar ideias e conhecimento. Sim, bem? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. E a Deise está pedindo, o pessoal que está chegando agora também, vai ficar gravado. Vou deixar no Stories gravado. Então, vocês têm até amanhã para assistir novamente, para rever, para chamar outras pessoas que não tiveram oportunidade de assistir agora. Então, vai ficar disponível aí para todo mundo assistir novamente. Combinado? Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Mariana. Tchau, tchau. Você, tchau, tchau. Tchau.